Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é com grande alegria que eu me dirijo hoje aos irmãos, nesse momento diferente, um instante inesperado, não era aguardado por nenhum de nós, que o mundo e o nosso país viessem a enfrentar uma situação tão desesperadora, tão conflitante, tão desafiadora como essa que temos enfrentado atualmente por causa deste vírus chinês. Contudo, eis que Deus tem providenciado a esta igreja, a esta geração de crentes neste momento, não apenas no Brasil, mas no mundo, recursos através dos quais ainda nos é possível falar a palavra do Senhor, comungar de alguma forma, partilhar uns com os outros aquilo que Deus coloca em nossos corações, e hoje temos a oportunidade feliz, abençoada de poder falar com os amados irmãos através deste sistema de vídeo, de transmissão, e assim juntos podermos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje teríamos a oportunidade de juntos, presencialmente, aí em sua cidade, falar do amor do Senhor, festejarmos juntos, como aliás todos nós, os assembleianos, gostamos muito de fazer. Nós somos uma igreja festiva e festeira, mas agora, dadas as circunstâncias, é necessário que utilizemos de outras formas para podermos, de alguma maneira, cultuar ao nosso Senhor e, sempre que possível, em comunhão uns com os outros e não apenas no recesso do nosso lar. Hoje, então, nós vamos meditar na Palavra de Deus por ocasião do 34º aniversário da Mocidade Unida Pentecostal em Mococa, Ministério de São Bernardo do Campo. É uma grande alegria poder, junto com os irmãos, através da internet, e quero deixar registrado desde já um grande abraço ao pastor Edson, de quem temos saudade, aliás dele, de sua família. Um abraço também ao irmão Manassés, que conosco durante essa semana conversou para que pudéssemos deixar tudo pronto para esta transmissão, para esta live. Um abraço a todos os jovens. Sei que os irmãos se esforçaram, prepararam seus hinos, fizeram os ensaios, confeccionaram uniformes, mas hoje, se não foi possível a festa da forma convencional, é possível ainda a festa, mesmo que de outra forma. Mas o que vamos meditar na Palavra de Deus nessa ocasião, os irmãos podem acompanhar na primeira carta que escreveu Pedro, capítulo de número 1, versículo 14, 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 14 ao 16, a palavra do nosso Deus diz assim: Como filhos da obediência, não vos conformando com as cobiças que antes tinhais no tempo da vossa ignorância, mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Existem na palavra de Deus muitas doutrinas. Alguém fez uma conta um tempo atrás, há muitos anos, e concluiu que talvez houvessem 54 doutrinas essenciais. É uma lista longa. Talvez você possa se lembrar da doutrina do Pai, a teontologia, ou a soteriologia, a doutrina da salvação, ou cristologia, ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e tantas outras, mas algumas delas parecem ser mais destacadas que outras em nosso meio. Algumas doutrinas parecem que ocupam mais o nosso tempo de estudo e de pregação. Essas, portanto, são doutrinas muito conhecidas e famosas. De uma lista de 54 doutrinas, é natural que outras nem sequer sejam conhecidas por nós com os seus nomes. Mas existe um tipo de doutrina, aliás, existem algumas doutrinas, que eu qualifico como as doutrinas desprezadas. Veja bem, elas não são as doutrinas cujos nomes não sabemos. Estas são as doutrinas ignoradas, mas aí é assunto para outro estudo, para outra mensagem. As doutrinas a que me refiro agora têm uma característica bem particular e por isso eu as chamo de doutrinas desprezadas. São aquelas que, embora conhecidas, embora os seus nomes sejam por nós eventualmente citados e mencionados, nós as temos desprezado, tanto no estudo quanto na pregação e principalmente na nossa prática da vida cristã. O texto que lemos aqui
é texto áureo de uma dessas doutrinas desprezadas. Porque você sabe, já ouviu falar a respeito da doutrina da santidade. Você sabe, já ouviu falar a respeito da necessidade de ser santo. Logo, este não é um assunto que você desconheça, mas é um assunto que tem sido ignorado, rejeitado, colocado em segundo plano, relegado a outras ocasiões que não as mais importantes, as mais vistosas, as mais glamurosas. Portanto, a santidade é uma doutrina desprezada. E por que o é? Porque as doutrinas desprezadas, e além da santidade há outras, como por exemplo a escatologia, é uma doutrina desprezada, ou por exemplo as doutrinas das manifestações do Espírito Santo também são doutrinas desprezadas. Mas por que a santidade e estas outras são desprezadas? Porque estas doutrinas, quando pregadas, quando ensinadas, requerem de nós não apenas um relacionamento cognitivo com elas. Não se trata simplesmente de aprender o que é a santidade, mas é o tipo de doutrina que exige uma mudança em nossa postura, em nosso ser, em nossa forma de agir. E os tempos que vivemos hoje são aqueles em que as pessoas rejeitam veementemente qualquer tipo de ensino que as force mudar o estilo e a forma de vida. É o tempo em que as liberdades individuais são tão exacerbadas, exageradas e valorizadas que há quem as queira colocar acima da vontade de Deus, dos planos de Deus, das demandas divinas, dos reclamos do amor de Deus ao homem. Daí, portanto, ensinamentos como a santidade, que nos dizem de maneira clara que o padrão de Deus é muito diferente do nosso, ou o ensino da escatologia, por exemplo, que nos diz das expectativas eternas e quem é que delas vai participar e em que circunstâncias, são desprezados. Porque para que o ensino e o aprendizado da santidade sejam completos, não basta que eu saiba simplesmente que Deus é santo, mas também que eu seja santo e que eu mude a minha maneira de viver em razão da santidade que está em Deus. Veja, portanto, que necessário é que nós entendamos que certas doutrinas, certos conhecimentos bíblicos vão muito além de decorar nomes ou versículos, mas tem a ver com praticar esses versículos e honrar ao nome que é acima de todo o nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eis aí a santidade, uma doutrina desprezada. Mas por que ela é desprezada? Primeiro porque, como disse, requer de nós algo que vai além da cognição, algo que vai além do aprendizado, requer de nós uma mudança. Observe o que diz este versículo mais uma vez, quando assim ele nos exorta: sereis santos. Isto é, a sua vida será igual ao padrão de vida de Deus. Porque a santidade que nos é colocada como parâmetro, como baliza, como exemplo, como espelho, como regra, não é a santidade de homens que têm ganhado no imaginário dos seres humanos uma áurea de santos. Você certamente já ouviu dizer, já ouviu falar, já leu em alguns lugares de homens que a humanidade reputa serem santos, como por exemplo o Dalai Lama, um líder espiritual de uma religião oriental, como por exemplo Mahatma Gandhi, que resistiu de forma decantada, louvada, numa resistência sem violência contra o imperialismo britânico na Índia, e eles ganharam a áurea de santos. Nelson Mandela, que embora nem nada tivesse de líder espiritual, acabou ganhando a áurea de santo porque foi um líder político em sua nação, mas acabou ganhando verniz de santidade. Faça-se dele hoje não apenas uma biografia, mas quase uma hagiografia, isto é, uma biografia de um homem santo. Ele é venerado como se fosse alguém imaculado. Não é disso que estamos falando. Não é o padrão mundano de santidade, sequer é o padrão que permite no catolicismo que esta ou aquela figura histórica seja colocada como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Não, estamos falando de um padrão de santidade que está acima do nosso.
Um padrão de santidade pelo qual devemos nos esforçar em obedecer, um padrão de santidade pelo qual nos devamos esforçar para alcançar santidade igual à santidade de Deus. Ora, mas aí estamos diante de um padrão inatingível. Será mesmo? Porque se fosse algo inatingível, a palavra não nos diria sereis santos porque eu sou santo, ou como é santo aquele que vos chamou, sejais também santos em toda a vossa forma de viver. Nós temos aqui sim uma exortação clara em que a santidade que está em Deus seja para nós o parâmetro, o alvo, o modelo e a expectativa de vida. Não é para ser santo apenas como o meu pai é santo, talvez você pense, ou santo como a minha mamãe é santa, talvez você imagine, ou santo como são santos os meus irmãos na igreja, você supõe. É santo como é santo aquele que vos chamou. Observe mais uma vez, mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Está aí para nós, mais do que um exemplo, um alvo. Mais do que um parâmetro, um objetivo, santidade igual à santidade de Deus. Mas como eu poderia me tornar santo na medida da santidade de Deus? Bom, aí vamos pensar um pouco para podermos entender o que é esta santidade de Deus. E meus irmãos, amados jovens, caríssimos obreiros, você que está assistindo essa transmissão, acredite em mim, a santidade que está em Deus é algo absolutamente diferente de tudo que nós imaginamos. E um dos aspectos dessa santidade, para mim, que me encanta, que me deixa o coração alegre e ao mesmo tempo admirado de como é maravilhoso o meu Senhor, de como Deus é sublime, é este. Pense comigo um pouco. Quando você imagina e supõe a santidade, talvez você se lembre de figuras como a de José no Egito, que em dado momento, sendo tentado pela esposa de Potifar, lembra-se dessa história? Foi por ela assediado de tal forma e com tanta ênfase, que para preservar a sua santidade, a sua comunhão com Deus, José fugiu da presença daquela mulher e ela arrancou-lhe as roupas. E ele fugiu da presença dela nu, porque ela queria ter relações sexuais adulterinas com ele. E para preservar a sua santidade, ele fugiu do pecado com toda a sua força. Porque se ele permanecesse ali por mais alguns instantes, certamente seria tragado por aquela tentação. Se pensamos na santidade humana, lembramos-nos dos conselhos de Paulo que diz: foge tu das paixões da mocidade. E isso nos faz entender que santidade tem a ver com fugir do pecado. Ora, em nossa dimensão humana, certamente é isto. Mas a santidade que está em Deus, a santidade de Deus, a santidade que é a santidade de Deus é diferente. Você já viu Deus fugir de alguma coisa? Já viu Deus correr de algo? Já viu algum inimigo colocar Deus em retirada? Deus não foge. Deus não corre. Deus não bate em retirada, ele não recua, ele não se esconde. Ora, como pode ser, portanto, essa santidade de Deus, se temos aprendido que para preservar a nossa santidade temos que correr do pecado? Em Deus os parâmetros de santidade são outros, porque Ele é a própria santidade e Ele é santo. Então quer dizer que a santidade que está em Deus é tão maravilhosa, é tão forte, é tão essencial, é tão sublime, que não é Deus que foge do pecado, é o pecado que foge de Deus. Não há como macular a presença do Senhor. Deus não vai negar-se a si mesmo e cair em tentação. Deus não vai errar, Deus não vai fraquejar, Deus não vai pecar, Deus não vai defraudar, Deus não vai enganar, Deus não vai mentir. Ele não é como nós para se arrepender.
Ele é Deus santo e o pecado não resiste a ele, assim como as trevas não resistem à luz. Então a santidade que está em Deus não é o tipo de santidade que se exerce fugindo do pecado, mas é a santidade que se exerce repelindo o pecado. Porque que comunhão há entre as trevas e a luz? Mas como eu posso ser santo, então, como Deus é santo, se já ficou claro que para a minha santidade eu tenho que correr do pecado, enquanto que a santidade de Deus faz o pecado correr dele? Ora, meus irmãos, é só pensarmos um pouco. Não é simplesmente correr do pecado, mas é correr do pecado para onde? Para Deus. E quanto mais para perto de Deus eu corro, mais o pecado também se afastará de mim. Quanto mais para perto de Deus eu chego, tanto mais o pecado afastar-se-á de mim. Quanto mais perto de Deus eu chegar, tanto mais forte eu permanecerei contra as tentações. Não quer dizer que as tentações não virão, não quer dizer que o pecado não se sugestionará a mim. Sim, haverá a tentação, haverá a sugestão do pecado, o convite para o erro, haverá sim aquilo que se colocará diante de nós como um convite a desonrar e a desamar o nosso Deus. Mas observe bem, quando vier o pecado, você corre do pecado, mas corre na direção correta, que é na direção de Deus. Caso contrário, você correrá de um pecado para o outro, porque diz a Bíblia que um abismo chama a outro abismo. Então, enquanto que a nossa santidade é correr do pecado e a santidade de Deus é fazer o pecado correr, para sermos santos nós corremos do pecado na direção de Deus. E é assim que nos tornamos santos como Deus é santo. Significa que quando vier a tentação, pense em uma aí. Imagine uma tentação. Imagine esta que faz você pecar toda vez. Imagine o seu ponto fraco. Aquilo que tira a sua intimidade com o Senhor. Pensou, lembrou, sabe do que é? Bom, não precisa dizer não. Guarde aí para você. Agora, imagine a situação. Esta em que normalmente este pecado vem até você e te convida, sussurra no seu ouvido, no seu coração, é hora de pecar. É hora de sentir o prazer do pecado. É hora de entregar-se à satisfação das suas vontades. Quando esta tentação vier, você corre em direção a Deus. Como? Citando as Escrituras. Foi assim que o Senhor Jesus resistiu a Satanás, quando foi Cristo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E ali, Cristo, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, mostrou como nós, homens, podemos resistir ao pecado e à tentação. Você se lembra que a cada fala do diabo, que aliás usava as Escrituras para tentar enganar a Cristo, o Senhor Jesus rebatia o tentador também com as Escrituras, mas obviamente que fazendo uma citação correta dentro de seu contexto. Então cite as Escrituras. Cristo ensinou que é assim que se vence o pecado. Decore os textos bíblicos, quaisquer que sejam eles, os seus preferidos, aqueles que você julgar mais afeitos ao combate pela santidade. Quando vier o pecado, você começa a dizer: que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, de modo nenhum. É Romanos capítulo 6. Comece a citar as Escrituras quando vier a tentação. E se você não tem o hábito de decorar a Bíblia, não sabe tantos versículos de cor, alguma coisinha você sabe, nem que seja o Salmo 23 você conhece. Vem a vontade de pecar e você começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Resista ao pecado. Corra na direção do Senhor. O Senhor, Deus, repele o pecado. Você foge do pecado, mas foge na direção de Deus, para que Ele proteja você do erro, proteja você da queda, proteja você do pecado. Para que a santidade não seja para você uma doutrina ignorada, mas uma doutrina praticada, vivida. Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Eu quero orar por você agora que está ouvindo esta mensagem. Cada jovem, cada moço e moça, cada família reunida agora na frente do computador, cada obreiro, cada meu irmão que esteja aí acompanhando esta pregação, cada um dos meus companheiros de ministério, eu quero orar pela sua vida.
especialmente por você que pode estar acompanhando essa transmissão e não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Talvez esse seja o momento que você possa entregar a sua vida a Cristo. Você pode não ter forças para libertar-se do vício, pode não ter forças para libertar-se da bebida, das drogas, da imoralidade, da mentira, do roubo, do engano, mas Cristo tem. Corra na direção de Cristo e Ele te salva. Corra na direção de Cristo e Ele te liberta. Corra na direção de Cristo e Ele te purifica, te santifica, te regenera, te justifica. Esse é o nosso Cristo. E se você estiver disposto hoje a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça com que nós possamos saber que você está aceitando a Cristo. Escreva aí nos comentários: eu hoje estou entregando a minha vida a Jesus, para que os irmãos possam orar por você de maneira mais direta ao final dessa mensagem. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós não podemos mensurar ou imaginar quem são as pessoas que hoje, ou quantas são elas, ou em que outro momento além de hoje, ouvirão esta mensagem, participarão da transmissão desse culto, irão assistir às reprises dessa transmissão. Mas a Tua palavra, Senhor, é verdadeira, é eficaz, não envelhece, não passa, não cai por terra. Então, Pai querido, nós te pedimos neste momento que através da viva palavra o Senhor vivifique aqueles que estão acompanhando essa pregação, esse culto. Em nome de Jesus, ó Senhor, se houver aqueles que estão se entregando a Ti a partir deste instante, que o Senhor Jesus vá morar e habitar nos corações deles, perdoando-lhes os pecados. Aos jovens, Senhor, que ouviram esta mensagem, dá-lhes força, discernimento para sobreviver neste mundo mau e resistir ao pecado vivendo em santidade. Nos ajuda, Pai, a que nós possamos viver a santidade que o Senhor quer que vivamos. O Teu padrão para nós é o que nós necessitamos. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus enriqueça a sua vida espiritual. E continue orando pelo nosso país, especialmente pela Igreja de Cristo em todo o mundo, aliás, para que o Senhor Deus afaste do mundo esta praga, essa peste, e logo esse tempo passe e nós possamos outra vez nos reunir e congregar presencialmente, porque bom é quando podemos estar na casa de Deus. Disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, receba a bênção e a paz e que Deus em Cristo te abençoe.